Hoje, terça-feira, 10 de dezembro desse ano de 2024, e nós estamos aqui na 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá, acompanhando os trabalhos policiais de nossa cidade. A 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, que é comandada pelo delegado Dr. Walter André Salviano, e também acompanhando também os trabalhos aí da Delegacia de Combate a Crimes contra a Vida e também Narcóticos de Araxá, comandada pelo delegado Dr. Vinícius Ramalho e sua equipe de investigadores. Nas últimas horas, a nossa reportagem, juntamente com a Rádio Cidade de Araxá, recebeu uma demanda referente à situação de um preso, de um detento que se encontrava preso no presídio de Araxá. No dia 25 de novembro desse ano de 2024, ele recebeu alta do sistema prisional, ou seja, ele recebeu o alvará dado aí pela Justiça araxaense. O presídio de Araxá, então, deu alta, deu o alvará de soltura e colocou esse homem nas ruas. Porém, a família, familiares desse senhor, alega que ele teria saído do presídio passando mal e 3 dias depois ele vindo a óbito. Nós gravamos com familiares, com a filha e também com familiares desse senhor, desse detento, que veio a óbito após sair do presídio de Araxá, e eles alegam que o presídio não prestou aí devidos cuidados aí ao preso, teria liberado ele doente, inclusive dentro de um veículo, ou seja, um Uber. Ele saiu do presídio dentro de um Uber e depois do presídio já foi diretamente para a UPA e em seguida, 3 dias depois, ter saído aí do presídio de Araxá, ele veio a óbito. A família alega aí que não teve os cuidados necessários, com esse familiar após a sua soltura, nem durante aí a sua estadia dentro do presídio de Araxá. Nós entramos em contato com o diretor do presídio de Araxá, através do Juliano. Ele nos relatou que todos os esclarecimentos necessários a essa situação já foram repassados pela Polícia Civil dentro da investigação. Nós conversamos com o delegado Dr. Vinícius Ramalho Lima, que é responsável pelos crimes cometidos contra a vida aqui em nossa cidade. Nós conversamos também com familiares da vítima, desse senhor que estava preso no presídio de Araxá, e a irmã, a filha, juntamente com as outras aqui, demais familiares, vai falar pra gente sobre os questionamentos que eles têm aí em relação a essa situação desse preso. Seu pai foi preso por qual motivo, E ele já tinha um processo pendente lá de 2010, ele tinha que prestar um serviço comunitário, isso? Sim. Conta pra gente os detalhes disso. Ele tinha que pagar serviço comunitário, mas ele não estava pagando e soltou o mandato para ele, Aí ele foi. Eles foram lá buscar ele na casa dele e foi pro presídio, daí estava tudo bem. Mas seu pai não tinha um histórico de violência? Como é que era a situação? Ele foi parar lá por causa de uma briga com sua mãe, como é que era isso? Sim, foi por causa de uma briga com a minha mãe em 2010, ele foi preso, depois saiu, teve que pagar o serviço. Primeiro teve aquele... como é que fala? Quando passa 7 anos. É isso aí. Aí é juro popular que fala, Isso. Aí ele teve que pagar o serviço comunitário em 2021, que saiu essa audiência para ele pagar o serviço comunitário. Aí ele não estava pagando. E os policiais foram ao encontro dele. E como é que estava a saúde dele nesse período, quando ele chegou lá, o dia que os policiais encontraram ele, os agentes? Não, ele estava ótimo, estava normal, igual todo mundo via ele rindo, brincalhão com todo mundo. Sim, tá todo mundo sem acreditar, porque ele não reclamava de nada. Adriele, vocês tiveram acesso à entrada dele no presídio? Quando ele chegou no presídio, quando ele foi recebido no presídio, como que estava o estado de saúde dele? Estava bem. Ele chegava a relatar alguma dor para vocês, se queixando de alguma situação? Não, a única situação que ele falava para mim era do joelho, Mas ele sempre deu água no joelho, sempre teve essas dores, então a gente estava acostumado, mas fora isso, não. Ele ficou 18 dias, preso no presídio de Araxá. Durante esse período, o que vocês chegaram a fazer visita para ele? Vocês chegaram a conversar com ele durante esses 18 dias? Não conversou com ele, não fiz visita, não teve tempo de mandar sacolinha, nem nada. Tá. E nesses dias que ele estava no presídio, vocês ficaram sabendo que algumas vezes eles foram levados pelos agentes à unidade de pronto atendimento? Sim, foi a primeira vez, que nós ficamos sabendo que ele estava lá no UPA gritando de dor, aí eu liguei lá, me atenderam, conversei com a enfermeira, falou que ele não tinha dado nada, que era só um furúnculo, mas que ele já tinha ido pro UPA e já voltado pro presídio, e estava tudo bem. Isso durante o período que ele estava preso, Estava preso. Tá. Fora isso, depois, você teve mais alguma informação que ele chegou a ser atendido por médicos e ir até o hospital? Eu tive informação que ele estava mal lá dentro, Só que eu não tinha como saber mesmo, Eu liguei lá também para saber, mas estava tudo bem, por ele estava tudo bem, ninguém me falou nada. Eles me falaram assim, toda vez que eu ligava, que se tivesse alguma coisa, que o preso, que era reclamação deles e que, enfim, se fosse assim, eles levavam pro UPA e ia avisar, mas não avisou não. Eu ligava lá todo dia, mesmo sabendo que eles iam falar a mesma coisa, mas eu ligava lá todo dia. E você chegou a visitar ele no dia que ele foi receber esse alvará de soltura, Tava previsto ali que ele ia ficar 3 meses preso, acabaram antecipando a soltura dele. Como foi isso? O que aconteceu? Os agentes foram na sua casa? Como foi? Não. O que saiu no dia da audiência, no dia 21, foi que ele seria internado porque ele estava reclamando de falta de audição. Aí seria internado até tratar a saúde e depois ia vir para casa pagar o domiciliar. Só que, assim, eu fiquei ligando no dia 21, depois da audiência, porque eu sei que acaba tarde, 4 horas, por aí eu fui ligando para saber se tinha alvará. Não tinha. Aí liguei no dia 22, também não tinha, mas também não me falaram nada, se ele estava bem, se ele não estava. Aí no dia 22 mesmo que eu fui ver o estado que meu pai estava. Foi quando vocês foram buscar ele na porta do presídio, isso? Ou não?
Sim, que eu fiquei sabendo por alto que tinha agentes lá na porta da casa dele procurando, né, alguém para ela buscar. Eu fui, portanto eu fui de moto, né, achando que ele estava bem de saúde. Aí meu marido ia levar ele, que é perto, né, e depois ia voltar para me buscar na metade do caminho. Só que não foi isso, né, eu tive que chamar um Uber, porque, assim, eles nem falaram para nós o jeito que meu pai tava, só falou que não dava para ele ir de moto. E depois que os agentes trouxeram ele, né, para fora, os agentes não, os presos trouxeram ele para fora, né, depois no Uber, o agente olhou para mim e falou, ele tem que tomar tal remédio e boa sorte que vai ser difícil. É isso que eu não entendo, porque se ele falou que vai ser difícil, é porque meu pai já estava mal, entendeu? Ele já sabia. E foi assim. Então, na hora que vocês chegaram lá para pegar o seu pai, né, que tinha ganhado o alvará de soltura, vocês já encontraram ele com essa saúde debilitada, já viu que tinha uma coisa diferente com ele. Vocês mandaram umas fotos pra gente também, que a gente está mostrando as imagens agora, inclusive com alguns hematomas. Esses hematomas, o que foram falados para vocês sobre essas situações? O braço dele também com uma ferida considerável. O que foi falado para vocês sobre isso? E também na hora lá que vocês chegaram para pegar ele, o que o presídio falou para vocês? Nada. Simplesmente nada. Só de começo nós chegou lá e já teve que esperar. Não tiraram ele, assim, na hora. Sabe, eu assinei os papéis lá, eles esperou a gente conversar com não sei quem, no celular, depois eles liberaram meu pai. E foi a hora que foi o baque, né, que saiu 2 presos, eu nunca vi isso, 2 presos carregando ele, nunca vi. E colocaram ele dentro do Uber, mas não falaram nada. Eu assinei os papéis, tudo, e eles ficaram por isso mesmo. Não falaram o que tinha acontecido, porque eles viram que eu ligava todo dia perguntando se estava bem, mas não falaram nada, não. Sobre os exames que ele fez durante esses 18 dias que ele estava no presídio de Araxá, alguns exames realizados no Hospital Santa Casa de Araxá, você também teve acesso sobre esses exames? Não, os da Santa Casa não. Eu tive acesso aos prontuários do UPA, que eu vi também, né, que foi o dia 18, que eles levaram ele, e no dia 21. Uma ficção generalizada? Sim, sim. Mas isso aí a gente não sabia, a gente sabia que era só um furúnculo. Foi ficar sabendo disso tudo lá no UPA, lá. Foi ficar sabendo disso tudo lá na hora. E aí vocês reuniram esses documentos, né? Agora já estão com todos esses prontuários, todos eles. E aí no dia 22 vocês deram entrada com ele na UPA, vocês levaram ele para lá. Depois ele foi encaminhado para Santa Casa. Como foi esse trâmite aí? O que os médicos disseram para vocês? Quando vocês chegaram lá com ele, o que os médicos falaram sobre a situação dele? Só falou que era grave, né? Ia fazer exame, né? Fez o exame. Nós não ficou acompanhando os médicos todo esse tempo porque era meio grave o estado que estava, então não deixaram. Mas ele deu parada cardíaca, foi passar vermelho, deu 2 paradas cardíacas e foi para Santa Casa na madrugada do dia 22. Aí chegou lá, ele deu mais uma parada cardíaca e depois ficou sem febre, no UTI, sem febre, em coma, entubado, normal. Aí na segunda, ele veio falecer, na segunda-feira. Então, depois que ele saiu do presídio, ele apresentou esse quadro, voltou para o hospital, foi atendido, apresentou essas questões de infecção generalizada, deu parada cardíaca, vindo a óbito. Sim, foi isso que aconteceu. Meu irmão é um cidadão do bem, ele gostava muito de fazer caminhada. E o povo do bairro onde é que ele mora, gostava muito dele. Onde é que ele ia, ele fazia todo mundo rir. Andava por achar inteira aí, gritava opa para um, opa para o outro, todo mundo gostava dele. E como ele foi parar nessa situação aí, isso que nós queríamos saber. Sair de casa pro presídio, do presídio pro cemitério. É complicado. Ele já tinha alguma passagem por um outro tipo de crime? Ou somente essa situação envolvida aí com essa tentativa de um suposto homicídio em 2021? Ele foi julgado, condenado a 2 anos, com medida aí para cumprimento de pena no regime semiaberto, né? Ele tinha mais alguma outra situação que desabonasse ele perante a justiça? Não, só essa. Só essa situação mesmo. E o que vocês acreditam que aconteceu com ele? O que vocês acham assim, que pode ter acontecido com ele? O que vocês temem que possa ter levado ele a essa situação? O que vocês, às vezes, quando vocês param para pensar, tipo, o que aconteceu nesses 18 dias que ele ficou preso, o que vocês acham que aconteceu lá dentro? Alguma coisa aconteceu com ele lá dentro, né? Agora nós queríamos saber por que parte. Se é parte dos presos, se é parte dos agentes, de quem que é, porque ele estava com o corpo cheio de hematoma. Ele recebeu atendimento adequado? Se ele recebeu atendimento adequado lá dentro. Alguma coisa aconteceu com ele e é isso que nós queríamos saber. É isso. Eu queria que você contasse pra gente também, né? Teve uma situação específica em que os agentes, no dia que ele foi solto, foram até a casa de vocês, dele, avisar a família que era pra buscar ele. Como que foi isso? Foi. A minha sobrinha recebeu uma ligação de uma vizinha dele, da casa dele. Aí essa vizinha dele ligou pra ela e falou pra ela que a porta da casa dele estava cheia de agente penitenciário. Aí ela foi e me avisou, foi na onde que nós deslocaram, até na porta do presídio. E nisso eu já cheguei lá, na hora que eu cheguei lá, ela já estava lá esperando já, na hora que eu vi, ele já estava saindo 2 presos com ele de dentro do presídio, carregado. Foi na onde que pôs ele dentro do Uber, foi onde é que nós parou com ele lá no hospital. E o que os médicos relataram para vocês também ao longo desses dias, né? O que foi acompanhado aí nos 3 dias que ele ficou, 3 dias que ele ficou internado ali entre a UPA e a Santa Casa? Que estava fazendo exame, que não descobriu o que ele tinha. A única coisa que ele descobriu foi um caroço que estava no braço dele, grandão, inchado, que tinha dado infecção. Só. E agora vocês estão aguardando o resultado do IML, né? O que eles relataram para o IML? Tem um documento, né? Que o hospital relatou alguns casos para o IML. Já saiu essa resposta? Já falaram para vocês quando deve sair?
Não, o exame do IML sai de dentro de 15 dias a 30 dias. Agora, o relatório do médico falou que eles não sabiam o que ele tinha. Só sabia da infecção dele, só do braço, só da infecção. Por isso, e os hematomas. E os hematomas que ele estava no corpo. No relatório constou os hematomas. Hoje, no seu atendimento aqui no Ministério Público de Araxá, com o Dr. Genebaldo, o que o promotor, né, falou? Você foi a pessoa que conversou com o promotor. Como foi o atendimento seu aqui no Ministério Público? Falou pra mim assim que ele vai apurar o caso, vai pedir o povo do presídio alguma resposta, alguma coisa. Eu queria que você falasse pra gente também, né? Por que vocês estão correndo atrás disso? Vocês se mobilizaram, né? Você quer justiça sobre isso? Quer saber, entender o que aconteceu? Nós queremos entender o que aconteceu, né? Porque alguma coisa aconteceu. E se aconteceu alguma coisa dele de preso, ter batido nele, ou de... Pode ser até os próprios agentes. Aí nós vamos querer justiça sim. Vai, porque ninguém bate nos outros à toa, não. A Polícia Civil já tem conhecimento desse caso, aí relatado por familiares nas redes sociais? Já temos investigação em andamento, já conversamos, já colhemos as declarações dos familiares. Ao que tudo indica, não houve qualquer negligência ou omissão por parte dos policiais penais aqui de Araxá, mas lógico, as investigações ainda demoram um pouco a serem terminadas, principalmente porque a gente precisa descobrir a causa do óbito dele, ainda não temos essa resposta. O cadáver dele foi submetido a exame no IML local, e imagino que em breve a gente vai ter essa resposta do porquê ele morreu, qual foi a causa que levou ele à morte. E com essa resposta a gente pode destinar, encaminhar a investigação para um lado ou para o outro, mas a princípio, considerando a forma colaborativa como os policiais penais estão agindo, principalmente com relação às investigações, nós, a princípio, eu repito isso, descartamos qualquer negligência ou omissão por parte do presídio local. Mas as investigações ainda não cessaram e assim que terminarmos, a gente vem a público para relatar a nossa conclusão. Doutor, só uma pergunta referente a esse caso. A família nos procurou também, a gente gravou com ela, com eles, né, com familiares sobre a situação. Eles alegam que o preso já estava doente dentro do presídio, foi entregue aos familiares na porta do presídio, inclusive foi levado para casa dentro de um Uber, não foi através de uma ambulância, do sistema prisional, até mesmo municipal, e isso poderia ter agravado mais a situação dele. Isso a família, né, relato da família. O senhor também tem conhecimento dessa situação? Essa informação não chegou para a gente, inclusive nós ouvimos aqui familiares, não nos relataram isso, mas se de fato tiver de fato ocorrido isso, nós vamos averiguar o porquê que não foi utilizado ou um veículo oficial ou uma ambulância, talvez por causa da urgência que o caso merecia, mas isso tudo ainda é muito pequeno se a gente não tiver conhecimento da causa da morte e da conduta que foi adotada pelos policiais penais no momento em que esse indivíduo veio a passar mal ou sentiu-se mal, ou se de fato já estava doente, qual foi o tratamento que foi conferido para ele no interior do presídio. Enfim, qualquer informação adicional a mais da família, de outras pessoas que queiram ajudar tanto nessa investigação, pode estar procurando a Polícia Civil. A Polícia Civil está aberta para todo tipo de informação e também com relação a esse óbito suspeito, vamos dizer assim, lá na UPA, a Polícia Civil também aberta a qualquer informação que tiverem, que acharem relevante, podem vir até nós ou usar esses meios de comunicação, o 190, 181 ou 3669-9900, que é o telefone aqui da nossa delegacia regional. Então tá aí, pessoal, falamos com o delegado Dr. Vinícius Ramalho Lima, ele que deu detalhes pra gente sobre como anda aí os trabalhos da Polícia Civil nessa investigação envolvendo esse preso, né, que teria ganhado aí o seu alvará de soltura, em seguida foi posto em liberdade, porém, segundo os familiares, ele já saiu aí muito debilitado do presídio de Araxá. Os familiares querem entender por que ele não foi levado diretamente aí para a UPA, para um hospital e liberado da forma que foi liberado. Agora as investigações caem sobre a Polícia Civil, que aguarda, como vocês mesmos ouviram aí, o laudo pericial do ML de Araxá, e também o Ministério Público de Araxá, através do promotor Genebaldo Borges, também já está no caso, olhando a situação para que seja elucidado aí da melhor maneira possível e traga aí a resposta aos familiares. Então o trabalho nosso é de ouvimos todos os lados envolvidos nessa situação e agora aguardar aí o trabalho final das investigações. Repórter William Tardelli para a Rádio Cidade Araxá e também para o site William Tardelli. A qualquer momento eu posso voltar de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações para vocês. Um abraço.